A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, glória a Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Eu quero deixar uma palavra de reflexão para as nossas vidas, que se encontra no Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo 7, versículo de número 24, em diante será a leitura da palavra, que diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelho-a-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correm rios, e assopram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Meus amados irmãos, nós vamos ver aqui, meus amados irmãos, o próprio Jesus relatando o Sermão do Monte. E ele finaliza este sermão colocando, meus amados irmãos, citando dois construtores, citando duas casas e citando dois alicerces, como também as circunstâncias que vêm sobre esta casa. Aqui nós vamos ver nos versículos anteriores, onde o próprio Senhor combate os falsos crentes. Ele vai dizer, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, ele entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, louvado seja Deus, aquele que faz a vontade de Deus. E ele vai dizer, Senhor, mas em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós curamos. E o Senhor vai olhar para eles e vai dizer, aparta de mim que não vos conheço. E aí ele vai e continua dando o ensinamento e relata, meus amados irmãos, esses dois construtores. Um que é prudente e o outro que é insensato. O construtor prudente, ele vai dizer que este ouve a palavra e este pratica, a qual quando vem a tempestade, quando corre os rios, quando sopra o vento, a casa permanece de pé sobre a rocha. E ele vai e relata sobre o construtor insensato. O construtor insensato, ele ouve a palavra, mas ele não pratica. Ele começa a construir a sua casa em um alicerce vulnerável. Ele começa a construir a sua casa sobre a areia, a qual quando vem a tempestade, quando sopra os ventos, quando os rios correm, ela faz o quê? Ela desaba, ela cai e ele ainda diz assim, grande é a sua queda. O que Jesus estava querendo passar, meus amados irmãos, com essa mensagem tão profunda? Louvado seja Deus. Jesus estava relatando, meus amados irmãos, está relatando para nós hoje que a vida cristã, ela é construída. A vida cristã, ela é uma construção, louvado seja Deus, e é uma construção de dentro para fora. Nós vamos ver dois alicerces que após a construção não tem como se ver. Se torna invisível, mas ele é a força necessária para que esta casa fique de pé. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, muitos professam, aleluia, a fé cristã. Muitos dizem que creem. Muitos estão ali fazendo a obra do Senhor. Aleluia. Mas isso não é a fundamentação. A fundamentação é viver como Cristo determinou que viéssemos viver. O insensato, ele ouve, mas não obedece. O prudente, ele ouve e pratica. Aleluia. Ele pratica a sua construção sobre a rocha. Ele pratica, ele levanta a sua construção sobre a rocha. E quem é esta rocha, meus amados irmãos? Jesus. Jesus é a pedra fundamental. Jesus é a pedra angular. Jesus é a rocha inabalável. A casa desse prudente não caiu porque ele tinha um alicerce que habitava nela. Ele tinha uma graça, uma força, uma rocha que habitava nela. E quem era?
Jesus. Não era pelas obras feitas pelas suas mãos, não era pela sua construção, mas aquele que estava no alicerce dirigia toda a construção da sua casa. Meus amados irmãos, o próprio Jesus exorta os falsos crentes. Muitos professam a fé, mas não vivem ela. Começa a limpeza é de dentro para fora. Professam no exterior, pregam no exterior, aramando quemeneia súria. Mas o próprio Jesus não habita verdadeiramente nela, dentro desta casa. Aí o que acontece? Por isso que nós vemos, meus amados, muitos apostatando da fé, muitos se desvirtuando, muitos se afastando de Deus. Muitos que eram usados verdadeiramente, mas o que? Se apartaram de uma hora para outra. Por quê? Porque Jesus já não era mais o alicerce dessa casa. E ele vai dizer, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, esse entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. O próprio Jesus está dizendo, meus amados. Sabe por que tem muita casa destruturada? Por que tem muitas famílias, aleluia, destruturadas? Por quê? Porque o próprio Jesus não é o alicerce. Às vezes a mulher bota a força no homem e o homem a força na mulher, mas Jesus não habita naquele lugar. Só tem como ter uma construção, meus amados irmãos, em uma vida cristã, se Cristo estiver neste alicerce. Se Cristo for a rocha. Preste atenção, servir a Cristo e viver segundo a sua palavra não nos isenta das tempestades, não nos isenta dos ventos virem a soprar, não nos isenta dos rios quererem nos sucumbir, não. A própria palavra nessa figura de linguagem vai dizer que todos construíram e que todas as circunstâncias vieram sobre a mesma casa, tanto a chuva como os ventos que vieram soprar, como os rios correram sobre esta casa. Vieram as circunstâncias, as dificuldades, as lutas, aquilo que cada um estava passando veio para cada um, tanto para o prudente como para o insensato. O que fez com que ficasse de pé, permanecesse de pé, meus amados irmãos, era quem estava sobre o alicerce verdadeiro. A rocha é Jesus. Só com Jesus nós conseguimos ficar de pé. Quando nós o obedecemos, quando nós caminhamos com Ele, quando nós colocamos Ele na direção das nossas vidas, quando nós verdadeiramente vivemos aquilo que Ele nos deixou para vivermos, para que nós venhamos ser imitadores dEle, para que nós venhamos ser semelhante a Ele. Não é a religião que vai te dar a salvação. Não é as tuas boas obras que vai te dar a salvação. Mas todo aquele que crê em Jesus e confessar o seu Filho como seu único e suficiente Salvador e viver como salvo e viver com as práticas da justiça e obediência a Deus. Aleluia. Porque as obras, aleluia, é manifestação de uma pessoa salva. Deixa Jesus entrar nesta casa. Deixa Jesus construir verdadeiramente a tua vida. Deus está dizendo para mim e para você nesta hora. Ele é um Deus que reconstrói. Tem muitas famílias que estão caco. Tem muitas pessoas que estão sobre o caco, que estão despedaçados. Por quê? Porque ouviram a palavra de Deus, mas não praticaram. Porque ouviram a palavra de Deus, mas viraram as costas para o seu Senhor. E Jesus está bradando nesta hora. Deixa eu ser a tua rocha, deixa eu ser o alicerce. Isso não vai ser promessa de que você não vai sofrer, mas vai ser promessa que Ele estará com você em todas as circunstâncias da tua vida, que Ele estará com você. O vento vai vir, as tempestades vão vir, aleluia, os rios vão tentar te sucumbir, mas Ele vai estar contigo. Ele vai estar te dando graça, força, te fortalecendo, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia.
aleluia, precisamos confessar esse Deus e viver segundo a sua vontade, porque quando nós dizemos que o amamos, nós renunciamos para viver esse amor, para declarar este amor em nossas vidas, porque, meus amados irmãos, o amor é uma ação, e se nós dizemos para o Senhor que o amamos, nós devemos agir, aleluia, com gratidão a qual esse amor que Ele outorgou sobre nós e que nós estamos outorgando sobre Ele. Tome posse desta palavra. Existia 2 homens aqui, 2 tipos de crente, 2 tipos de pessoas, 2 tipos de alicerce. Aleluia, que por mais que venha a circunstância da vida, com Cristo permanece de pé, que é a rocha inabalável. O outro, aleluia, ele ouviu falar de Cristo, mas ele não quis viver com Cristo. E o que aconteceu? A casa foi despedaçada. Quantos casamentos despedaçados? Quantas famílias destruturadas? Manahai, quantas dores e sofrimentos nós estamos vendo. Aleluia, o nosso adversário não está brincando e Jesus está nos alertando, meu filho e minha filha. Aramanahai, deixa eu ser o alicerce verdadeiro na tua jornada. Eu sou Jesus. Aleluia, que construo. A vida cristã é uma construção. Deus quer construir em você, meu amado e minha amada irmã. Deus quer construir em você a paz, o amor, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a mansidão, a temperança. Deus quer dominar o seu lar. Aleluia. Se Deus não vigiar a casa, em vão vigia o sentinela. Jesus precisa estar na casa. Jesus precisa estar no centro da tua vida. Jesus precisa ser o primeiro. Buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Remando que meneia. Jesus não quer nos ver de aparência. Aleluia. Muitos estão vulneráveis por causa das lutas e das adversidades. Por quê? Porque não estão enraizados, porque não estão fundamentados na rocha. E Jesus está bradando nesta hora, Arabassuri canta Labachai. É tempo de colocar o alicerce verdadeiro dentro desta casa. É tempo, aleluia, louvado seja Deus, de reconstrução. É tempo de convidar Jesus para o teu lar, para a tua vida cristã. É tempo de falar com Ele face a face. É tempo de ter comunhão com Ele, aleluia. Ramando que meneia suricanta. Jesus está dizendo: eu não quero você vulnerável, filho. Eu não quero você vulnerável, filha. Mas eu te quero, minha filha e meu filho, alicerçado em mim. Aleluia, porque Ele disse: não te deixarei, não te desampararei. Relabasuricanta labachai. Não é tempo de brincar de ser cristão, porque Jesus conhece o profundo, o oculto e o escondido. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, aquele que faz a vontade de Deus. Aleluia. Muitos podem profetizar, muitos podem curar, mas o dom não revela a salvação em Cristo Jesus. O que revela a salvação em Cristo Jesus na tua vida é a evidência do teu testemunho, a evidência de Cristo em ti. Não revela só através dos dons, mas através da tua conduta, através da maneira de você ser, através da maneira da tua vivência dentro do teu lar, dentro da tua vida cristã, dentro da igreja, dentro da sociedade. Quem nós somos diante da sociedade. Jesus está aqui bradando, como Ele deu esse sermão da montanha. Ele fecha este sermão dizendo: meu filho, ouve a palavra e a pratica, porque você vai permanecer de pé, porque eu vou te sustentar, porque eu vou te erguer, porque eu vou te levantar. Como o apóstolo Paulo vai dizer, podemos ser atingidos, mas não destruídos. Aleluia, esse é o nosso Deus. As circunstâncias vão vir tentando te abalar, mas Jesus te faz ressurgir do pó da cinza, e a tua casa vai permanecer de pé, a tua vida vai permanecer de pé, a tua família vai permanecer de pé. Mas aquele que ouve não obedece, aleluia, o próprio Jesus vai dizer: duro será a queda, duro será a dor. Não é tempo mais de mostrar só o exterior. Deus quer habitar dentro de ti, Deus quer habitar dentro do teu ser, Deus quer fazer morada, Deus quer fazer diferente, Deus quer te moldar e te transformar para a glória do seu nome. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus. Oh, glória!